Deus. Amém? Tudo novo, Deus faz tudo novo. Todo esse amparato aqui é novo para mim também. Mas a gente tem aprendido a máxima aqui, né, na nossa igreja. A gente sempre ofereceu o nosso melhor. E se é o melhor que nós temos para oferecer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E nós temos aprendido uma máxima também, né? Assim, os adolescentes podem ir para a sala. Nós temos aprendido uma máxima aqui na nossa série de mensagens, baseada no livro Uma Vida Abençoada, de Robert Morris. E essa máxima, ela está baseada em Efésios 1, 3, que diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que Deus diz na palavra dele: nos abençoou com todas as sortes de bênção. Nós já fomos abençoados. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou abençoado. Amém. E essa frase marcou a minha semana. Na sexta-feira, eu fui para comprar um pão numa padaria e a atendente da padaria, na hora que eu estava na fila, ela chamava todos: vem aí, abençoado. Todos que iam pagar a conta, ela chamava: vem aí, abençoado. E aí foi chamando e contagiando. Era uma atendente que eu falei assim: gente, ela deve ser a dona dessa padaria. Com uma alegria no rosto. E quando chegou a minha vez, eu já fui preparada, né? Ela vai falar que eu sou abençoada. E ela não falou. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: ela não te falou, né? Mas eu vou te mostrar por que ela não te falou. E aí ela falou assim: pode me dar aí para eu pagar a sua conta? Eu falei: sim, eu quero ser abençoado. Aí ela entendeu: sim, você é abençoada. E às vezes a gente entra em situações da nossa vida que a gente não gira essa chave. Às vezes a gente precisa ouvir de alguém que somos abençoados, mas Deus nos diz na palavra dele que nos abençoou. Nós já somos abençoados. E ali foi uma oportunidade que Deus me deu para dizer que às vezes ela falou da boca para fora: você é abençoado, mas eu falei para ela: olha, quem nos abençoa é o Senhor Jesus. E naquela manhã ela falou assim: eu não sou a dona dessa padaria, mas eu entendi que eu sou abençoada. Então eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor. E hoje nós estamos na nossa quinta mensagem, na nossa jornada nessa série de uma vida abençoada. E eu desafio a você: se você perdeu alguma dessas mensagens, retorne. É como um quebra-cabeça. Se você, ao final, vê que faltou uma peça, a obra não está completa. E Deus deseja completar a obra na nossa vida. Então, volte no nosso canal do YouTube. Se você não segue, fica a dica: IP_Reviver. Siga e assista as demais séries que foram passadas aqui. Porque eu creio que há duas mensagens anteriores. Estava comentando com o irmão Kleber hoje. Nós não temos noção do quanto o inimigo, quanto nós estamos saqueando o inferno. Porque são chaves poderosas que estão sendo entregues aqui. E há 2 domingos nós estamos quebrando, em nome de Jesus, toda a influência de Mamon sobre as nossas vidas.
Então ele está furioso sim, porque ele está perdendo o reinado na nossa vida, para que Deus preencha totalmente a nossa vida. E o tema de hoje é uma pergunta, que eu quero que você saia aqui nessa manhã respondendo essa pergunta. E a pergunta é: eu sou generoso? Faça essa reflexão para você hoje. Eu sou generoso? Eu quero que no final dessa ministração você responda essa pergunta. Veremos, à luz da palavra de Deus, em Marcos 14, dos versículos de 3 a 9, que a generosidade marca a vida das pessoas. A generosidade marca a vida das pessoas. Vamos ler lá em Marcos 14, que diz assim, os versículos 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez a boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Então fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Senhor, nós colocamos a tua palavra, Pai, no teu colo nessa manhã. E eu me escondo, Senhor, atrás da tua cruz, para que o que brilhe, o que exale, a fragrância do bom perfume que exale aqui nessa manhã seja do Senhor Jesus. Que o Senhor encontre em nós corações quebrantados, corações sedentos para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Com perdão dos meus pecados, Senhor, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? À luz desse texto, irmãos, Jesus estava vivendo a sua última semana em Jerusalém. Imagine você vivendo a sua última semana. Como seria essa última semana? Para mim seria uma semana de festa. E para que o nosso Salvador não seria diferente? Ele deu uma festa. Celebraram a vida dele. Foi a culminação de todo o seu ministério e da concretização do projeto eterno de Deus. Ele veio para esse fim. Então Maria resolveu agradar ao Senhor, resolveu celebrar o Senhor. E diferentes reações são vistas nesse texto. Nós vamos ver que tanto Maria quanto Judas tiveram reações diferentes. Algumas autoridades queriam matá-lo, mas uma mulher, Maria de Betânia, resolveu reagir de uma forma extravagante. Ela demonstrou o seu amor a ele num gesto pródigo de gratidão. Ela fez o seu melhor. Foi um ato sacrificial, mas um ato de honra. E quando você ama, gente, eu não sei vocês, mas
Quando eu quero expressar amor àqueles que eu amo, ao meu esposo, aos meus filhos, a gente dá o nosso melhor. A gente renuncia muitas coisas para vê-los felizes. A gente rompe barreiras. O que Maria fez no Evangelho de João diz que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E naquela época, a mulher soltar os cabelos era proibido. Ela só soltava os cabelos na sua intimidade para cuidar, mas no público era proibido a mulher soltar os cabelos. Que Maria nos ensina aqui que independente do que os outros vão pensar, ela não estava preocupada. Ela não estava ali para aprovação. O seu ato sacrificial não foi para receber aplausos. Ela simplesmente entregou tudo o que ela tinha para agradar o seu Criador. E muitos questionaram por quê. Mas ela estava ali porque ela queria celebrar alguém que ela amava e que Jesus ressuscitou, o seu irmão Lázaro. O seu irmão Lázaro foi ressuscitado pelo Salvador. E ela encontrou como uma forma de gratidão a Deus derramar aquele puro nardo, o perfume mais caro da época, fruto de 1 ano do seu trabalho, aos pés de Jesus. E hoje eu quero que você reflita sobre o que você e eu estamos fazendo para Jesus, que vai ser memória para nós ao longo dos séculos. Porque nós estamos aqui, lembrando de um acontecimento milhares de anos atrás. O que você e eu vamos fazer para Jesus que vai se tornar memória para as demais gerações? E como o pastor tem ministrado aqui, gente, quem criou os princípios dos dízimos, das ofertas, das primícias, foi o próprio Criador. As regras foram criadas pelo Pai, o dono de todo o reino, o Rei dos Reis. Então, não chegou mais o momento da gente questionar os princípios que temos aprendido aqui. Porque tudo o que é ensinado aqui está baseado na palavra de Deus. Não num livro de historinha, não num livro de ciência. Porque o dinheiro é, sim, o maior teste da nossa fé. Porque nós não podemos dar a nossa vida ao Pai, ao Criador, sem dar tudo o que recebemos dele. Os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso melhor. E não tem nada a ver com a nossa condição financeira, tem a ver sim com o nosso entendimento. Maria entendeu. Tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa fé. Foi um ato de fé entregar tudo. É um ato de obediência e nosso amor a Deus e a sua palavra. Porque na igreja primitiva era assim. Olha o que diz aí em 2 Coríntios 8, versículo 2 a 4. Veja o testemunho de Paulo sobre os cristãos da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em quê? Em rica
generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. No meio de uma extrema pobreza, não importa, queridos, a sua situação, o momento em que você se encontra, é um privilégio você semear no reino de Deus. E nós precisamos, nessa manhã, quebrar todos os sofismas, todas as fortalezas da nossa mente, de que a gente tem que dar do que sobra. Porque se você der a Deus o que está sobrando, isso não é um ato de adoração. Isso não é uma oferta. Isso é uma esmola. Deus requer de nós adoradores na forma que a gente entrega os recursos a Ele. E isso vai exigir de você um ato de fé. E às vezes, pela nossa religiosidade, nós temos dificuldade de ver isso. E até de receber. Porque quando Deus fala para a gente entregar tudo, a mesma proporção que eu entrego, eu recebo. E às vezes a gente tem dificuldade de receber daqueles que a gente julga que tem pouco. Eu não sei vocês, mas Deus trabalhou muito no meu coração quando a gente sempre vai no sertão, nas igrejas lá do pastor Gildário. Como Deus nos esmaga em relação à generosidade. E eu lutava muito quando ia visitar as casas, porque eu sabia que aquela irmã não tinha um almoço para oferecer para nós. E aí eu sou muito observadora, eu olhava tudo, o quintal, não via nenhuma plantação, não via nenhum animal. Mas quando eu entrava e sentava à mesa, é o que a gente aprendeu aqui ontem. Essas pessoas entenderam o valor da mesa. Porque quando a gente vai para a mesa, a gente tem que levar algo. Além de recebermos a porção de Deus, nós também temos que levar algo. E como eu fui constrangida em amor por essas pessoas, porque elas ofereciam tudo. Elas se sentiam privilegiadas de receber as pessoas na sua mesa. Às vezes tinham matado a última galinha, que seria a galinha da semana inteira. Mas elas entenderam o que é servir a um Deus que supre todas as nossas necessidades. E quando a gente recebia esse mimo da vida delas, elas falavam assim: não nos tire o privilégio de semear na vida de vocês. E a partir desse momento, nunca mais eu falei: Senhor, nunca mais eu vou rejeitar algo. Porque quando a gente tira o privilégio das pessoas de semearem na nossa vida, nós estamos privando elas também de serem abençoadas por Deus. Então receba, assim, na mesma proporção que você entrega, receba sem constrangimento. Receba aquilo que o outro tem para a sua vida, seja uma refeição farta, seja uma oração, seja uma palavra. Receba. Porque isso tem a ver com o que Deus pode realizar na vida do outro. Não
a prive de te abençoar e de Deus abençoar a pessoa. Porque quando caminhamos com Deus, nós devemos ter um coração igual ao dele. Essa tem sido a minha oração, irmãos. Não sei como é o seu momento com Deus, mas se tem uma oração que eu faço e que sou ousada a fazer, é ter um coração igual ao de Deus. Um coração íntegro, um coração temente. E a palavra íntegra é por inteiro. Deus não quer os seus 10%, Deus te quer 100%, plenamente. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se entregou plenamente a Deus. Quando nós temos esse coração pleno, íntegro, a gente dá não o que sobra. A gente dá por gratidão e por honra. Então, nessa história que lemos de Jesus em Betânia, nós vemos duas questões importantes. A primeira, por que Maria deu um presente tão generoso? A segunda, por que isso incomodou tanto assim a Judas? Se alguém que faz uma oferta extravagante como Maria a Deus, ou se alguém tem feito alguma oferta extravagante aqui e tem te incomodado o seu coração, se tem gerado incômodo ao seu coração, irmãos, isso não é espiritual. Se isso tem te incomodado, o espírito, infelizmente, de Judas se manifestou no seu coração. Judas não era só um traidor, mas um ladrão. E esse espírito de egoísmo não faz bem àquele que o Senhor criou, a nós. Existem dois corações nesse texto. O coração generoso de Maria e o coração egoísta de Judas. Porque quando o assunto é dinheiro, um desses corações vai se manifestar na sua vida. Quando se tratar de recursos, um desses corações vai se manifestar na sua vida. Então, o nome dessa mensagem, como eu falei, é uma pergunta na primeira pessoa. Eu. Não a Marina, não o pastor, faça você. Eu sou generoso? Temos que trazer isso para um nível pessoal. Eu sou generoso? Porque às vezes eu vou deixar de ser. E à luz desse texto, a gente vai ver que a gente não pode deixar de ter esse coração generoso. E eu quero compartilhar com vocês por quê. Existem 3 princípios a respeito da generosidade. E se você está aí com o celular, anote. Porque quando terminar essa ministração, o que você vai esquecer esses princípios? O primeiro princípio a respeito da generosidade é: o inimigo da generosidade é o egoísmo. Olha que Deus diz em Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nós que somos pais, nós sabemos que a primeira palavra que uma criança expressa não é nem papai nem mamãe, né? É meu. Esse brinquedo é meu. Esse biscoito é meu. Esse carrinho é meu. Nós já nascemos egoístas, irmãos.
Nós já temos um coração egoísta. Todos nascemos assim, mas quando aceitamos a Jesus, nós renascemos nele, renasce em nós também um coração generoso. Porque Deus vai fazer a transformação. Eu falo para o Lincoln que esse livro gerou uma transformação na minha mente. Houve um transplante de coração. Porque Deus tirou o coração egoísta e implantou o coração de Maria, um coração generoso. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. É transformar o seu coração egoísta em um coração generoso. Porque a voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Não espere o inimigo colocar no seu coração para você abençoar mais. Nunca virá dele. Porque o espírito de Mamon fará com que a gente retenha. E a gente precisa vencer a tirania do reter na nossa vida. Chegou a hora da gente abandonar esse coração egoísta, a pensarmos nos outros, a honrarmos os outros. E na dúvida, irmãos, se Deus colocar no seu coração para abençoar alguém e você não sabe se dá o A ou o B, na dúvida, dê o A e o B. Eu não sei se eu dou uma blusa ou uma calça. Dê a blusa e a calça. Na dúvida, dê mais. Maria poderia ter pegado um perfume inferior. Com certeza existiam perfumes inferiores naquela época. Mas não, ela decidiu a dar mais. Ela decidiu dar o seu melhor, o mais caro. Pois Judas, o que ofereceu a Deus foi o quê? A sua incredulidade, o seu ódio. Ela poderia ter vendido esse perfume e a gente ter alimentado milhares. Mas ele não entendeu, irmãos, que a mudança de destino de pessoas passa pela generosidade. Vocês acham que só a Maria de Betânia foi abençoada? Ou todo aquele vilarejo foi abençoado? Olha aqui, nós escolhemos o fruto dessa generosidade, os ensinamentos dela. Mudança de destinos de pessoas passam pela generosidade. Então, na dúvida, dê o seu melhor aos outros que precisam. Se Deus te fez prosperar, como cantamos aqui, tem tudo a ver com Deus. Se Ele te fez prosperar, não diz respeito apenas a você. Diz respeito a todos nós que estamos envolvidos no reino. Outras pessoas são abençoadas, porque nós aprendemos aqui domingo passado que as verdadeiras riquezas não estão nos tesouros, não estão na prata e no ouro. As verdadeiras riquezas são pessoas. Perceba a necessidade do próximo. Seja a parte da solução. Se um problema chegar às suas mãos, seja a parte da solução desse problema. Porque a partir do momento que a gente pergunta para alguém como você está, você já está comprometido, irmãos, com o que ela vai responder. Então chegou o momento de você, antes de perguntar,
já ir com a solução. Como que eu posso ajudar o próximo nessa situação? Como que eu posso ser a solução na vida dessa pessoa? Outro ponto importante e interessante é que Jesus, como líder deles, escolheu Judas, justamente Judas, para cuidar das ofertas. Ele conhecia o coração de Judas. E ele não o fez para que Judas fracassasse, mas sim para lhe dar uma chance de ser aprovado. Uma oportunidade para deixar de vez todo o egoísmo. Isso, irmãos, não sei se queima o seu coração. Deus sempre nos dá novas oportunidades de agirmos com um coração generoso. Se não foi aquela vez que você aprendeu, Deus vai criar outras circunstâncias para você aprender a ser generoso. Porque Ele vai nos dar a oportunidade de não fracassarmos. A chance de sermos aprovados por Deus. Deus precisa olhar para você nessa manhã e dizer: eu posso confiar no Moreira. Eu posso confiar na Aline. Deus nos dá todos os dias novas oportunidades para nos tornarmos confiáveis a Ele. Eu quero ser confiável ao meu Criador. Eu quero ser uma boa mordoma de todos os tesouros que Ele tem para mim. Para quê? Para abençoar outras vidas. Porque a verdadeira riqueza não está em ter, mas em eu ser generoso para com o próximo. Toda oportunidade de doação, de generosidade na sua vida é uma oportunidade para você ser aprovado. Você quer ser aprovado por Deus? Amém? Então, Deus não vai te testar. Deus não vai te tentar, Ele vai te testar. E Ele vai te provar, como o pastor sempre fala aqui, todos os dias. Ele prova os nossos motivos. Deus quer provar os seus motivos para lhe entregar os tesouros. E com isso ele vai avaliar o seu coração. E a área onde ele mais nos testa, como eu falei aqui no início, será nas nossas finanças. Serão nos nossos recursos. Em Malaquias, Deus diz que aqueles que não entregam o dízimo roubam de quem? Dele. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós vimos que Deus entregou a Judas uma oportunidade dele se redimir, dele entender que aquela caminhada não ia conduzi-lo para uma caminhada segura. Mas Judas roubava da bolsa de ofertas. Mas eu falo para você nessa manhã, qual a diferença entre o que Judas fazia e o dinheiro que está na sua conta bancária hoje? E que deveria estar sendo entregue na bolsa de Deus. Porque nós aprendemos que tudo o que temos é dele. Se estamos roubando esse privilégio, nós estamos roubando não de nós mesmos, irmãos. Nós estamos roubando de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 7, que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. O seu ato de generosidade, de adoração, não
deve ser um ato de pesar, de lamento, mas de alegria, de privilégio. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um trabalho. E eu tenho a alegria de poder entregar novamente o que o Senhor me deu. Como uma oferta sacrificial no teu altar. E isso vai pressupor duas premissas, irmãos. A primeira é que precisa ser o primeiro a ser entregue. Seu dízimo e a sua oferta precisa ser o primeiro a ser entregue. E o livro fala que, ele chama até de OI, que é obediência imediata. Porque se você deixar para depois, as circunstâncias vão te levar, vão te tentar a não seguir esse princípio. E eu quero contar um testemunho. Eu sempre falo para Deus, quando eu vou ministrar, Ele me coloca em prova. Essa semana, Deus falou, você vai ministrar sobre generosidade? Então vamos ver se você vai ser aprovada. Sobre essa premissa de ser o primeiro a ser entregue, o mês passado, eu fiz um compromisso, aliás, desde o início dessa série, eu fiz um compromisso com o Senhor de entregar tudo que eu recebo. Porque quando Deus fala a gente entregar os 10%, irmãos, os 10% não é sobre o líquido. Os 10% é sobre o bruto. E quantas vezes eu fui tentada em entregar apenas o líquido. E o Espírito Santo falou para mim, você quer ser abençoada apenas pelo líquido? Entregue. E eu fiz o compromisso, Senhor, esse mês eu quero fazer, como o pastor ensinou, que da maneira certa. E fiz assim. Mas antes de fazer assim, Deus falou que ia me pôr em prova. E aí, esse mês, eu tive um corte salarial considerável, R$1.000 no meu salário. E aí, quando eu recebi o meu holerite, e eu olhei, o Espírito Santo falou, se você ainda permanecerá fiel à sua palavra, você ainda vai entregar o primeiro com alegria? E eu decidi entregar em primeiro lugar o compromisso que eu fiz a Deus. E eu sei como a promessa de Deus se estende a nós quando a gente honra o princípio do primeiro que a gente está aprendendo aqui. Deus derramará bênçãos sem medida. A recompensa virá. Nós vamos ver aqui. Mas Deus requer essa premissa no seu coração, de você ser o primeiro, dar o primeiro a ser entregue no altar. E ele precisa ser dado com alegria. Porque se você pagar tudo primeiro, irmãos, a conta de luz, a conta de água, a parcela do carro, o gás, tudo, sempre vão surgir coisas que vai fazer com que você quebre o princípio da primícia na sua vida. De honrar a Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando Deus nos prova nesses momentos, Ele está provando os nossos motivos, mas nós cremos que o princípio de respeitar a generosidade, nós colheremos com abundância. É promessa do Senhor que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas a palavra de Deus continua a nos ensinar o segundo princípio a respeito da generosidade.
A real generosidade é extravagante. Diga para a pessoa aí que está do seu lado. A real generosidade é extravagante. Salmos 37, 21 diz: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Os justos dão com generosidade. Nós sabemos disso porque nós servimos a um Deus generoso. E Ele nos deu uma oferta extravagante, um presente extravagante para as nossas vidas, que foi o seu único filho. Quer maior exemplo do que esse? De entregar tudo, o seu único filho, por amor a nós? É uma generosidade extravagante, irmãos. E na Bíblia continua a dizer de outros doadores generosos que foram extravagantes. A oferta de Davi na construção do templo, se a gente for colocar nos ajustes da economia hoje, seria equivalente a mais de 21 bilhões de dólares investidos no templo, que ele nem construiu. Quem construiu foi seu filho. Mas ele ofertou, ele decidiu ofertar de uma maneira extravagante. Porque não diz a nosso respeito. Diz a respeito do nosso Criador. Tem tudo a ver com ele. Então não se trata, amados, apenas do valor. A viúva pobre, foi o valor que Deus se agradou? Ou da atitude do seu coração? Deus não está dizendo aqui que o valor é mais importante, mas a atitude e o coração por trás do valor. Maria, o perfume valia o valor de 1 ano de trabalho. 300 denários. Era muito para aquela época. Foi uma oferta mais do que extravagante. Imagine, irmãos, você pegar hoje, transforma o seu salário hoje, o que você ganha mensal, multiplica por 12 e coloca o 13º também. E veja esse valor, a forma com que Maria entregou a Jesus. Como eu falei para vocês, eu sou muito curiosa e investigo muitas coisas, né? Maria deu um nardo puro, que era um dos perfumes mais caros, e entregou. É cheiroso, né? Muito cheiroso. E eu amo demais perfume. Já fica a dica aí, meu aniversário tá chegando. Eu amo demais perfume, gente. Só que eu sei que eu não tenho condições de investir um grande valor. E aí a gente acaba usando uns perfumes que a essência dura uma hora mais ou menos. O nardo, a essência dele que é um óleo, perdura por dias. A fragrância dele exala para todo lugar. Tá falando pra dona Genilza assim, ó. Jesus é cheiroso. Jesus é. E aí eu fui pesquisar, se fosse hoje, Maria, nos dias de hoje, que perfume ela quebraria aos pés de Jesus? E eu fui pesquisar, irmãos, eu fiquei assim, chocada com o valor do perfume hoje mais caro do mundo. Eu até coloquei a imagem aí, olha como o perfume mais caro, o tamanho do perfume mais caro do mundo hoje é chamado de Schmuck. Não sei se é essa expressão. Ele foi lançado em 2019. O valor desse perfume chega a 1,3 milhões de dólares. Cerca de mais ou menos hoje uns 6 milhões de reais. A fragrância dele é com elementos de rosa turca, sândalo e almiscar.
Foram necessários mais de 3 anos para encontrar a fragrância ideal. E para chegar foram mais de 490 tentativas para chegar no ideal. E o alto valor do perfume nem está na sua essência, mas no que ele é rodeado. Existem mais de 3.500 diamantes na embalagem e mais de 2,5 quilos de ouro. Uma estrutura enorme, vocês podem ver aí, de 1,97 m, quase o tamanho do Arturo. De puro luxo. Ele dura mais de 12 horas no corpo e mais de 30 dias no tecido. Imagine, ao borrifar um pouquinho desse, quanto que exala, né? Ao alcance disso, né? Mas esse perfume, irmãos, não é para todos. Esse perfume, embora equivalha a 6 milhões, e que às vezes esse aí só é vendido de forma exclusiva, igual a Ferrari, né? Não é qualquer um que anda de Ferrari. Ele é vendido exclusivamente em Dubai e ainda demora quase 6 meses para chegar em casa. O que me faz pensar nisso é que você, se recebesse um presente desse hoje e tivesse condições, você seria capaz de dar a Deus? Uma quantidade, uma oferta que o impressionaria? Eu tenho sido lapidada ao ler esse livro, e o que mais é latente ao meu coração é que Deus vai chegar um momento de quem realmente colocou esses princípios em prática, de dizer sim para essa pergunta. Eu seria capaz de derramar esse puro perfume aos pés de Jesus. Segunda Coríntios 8:5 diz: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Deus se alegra com o que você entrega a Ele. A generosidade agrada o coração do Pai. Não é a quantidade, irmãos. Eu repito que não é a quantidade, é a atitude do seu coração. É a entrega plena, com alegria. Existem 3 níveis de generosidade, de doação. Primeiro é o que a gente está acostumado a fazer. Mas segundo estimativas, infelizmente nós não temos estimativas do Brasil. Procurei, mas não tem. As estimativas são só frente aos Estados Unidos. Que nesse primeiro nível de doação, que é o dízimo, apenas 7% dos cristãos exercem esse tipo de doação. 7%. Isso me faz lembrar da história dos 10 leprosos. Foram os 10 que voltaram para agradecer ao Senhor? 10%. Muitos cristãos não têm atingido nem o primeiro nível, irmãos. Deus tem 3 níveis para nós no nível da doação. E muitos não têm o privilégio, como a gente viu aqui na palavra, de chegar a esse nível e a entregar de uma maneira entregue, total e alegre. Mas eu declaro nesta manhã que nós viveremos todos os níveis de Deus para a nossa vida. Amém?
Se você já tem vivido o primeiro nível, decida hoje avançar o segundo nível da oferta. Decida, se já está vivendo o nível da oferta, a viver o terceiro nível, que é a oferta extravagante. Eu creio, irmãos, que nós estamos indo para esses níveis. Eu creio. Eu oro ao Senhor, Senhor, eu quero alcançar o terceiro nível de uma oferta extravagante. O reino de Deus precisa avançar e Ele conta com você. Nós precisamos aprender a andar no nível da generosidade, colocando as nossas motivações e o nosso coração no lugar certo, porque nós terminaremos a nossa história como? Como Davi terminou, suprido e abençoado por Deus. Como Maria terminou. E o último princípio, irmãos, a respeito da generosidade, é que existe recompensa na generosidade. Mateus 10, 41 diz: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Deus recompensa aquele que é fiel. Ele é o Criador. Ele é o nosso maior empreendedor. Ele sabe administrar os recursos. O que Ele quer encontrar em nós é esse coração generoso. Porque se Ele der para quem tem um coração egoísta, irmãos, o reino não avança. Vidas que são as verdadeiras riquezas não serão alcançadas. E Deus está dizendo para você nessa manhã: eu tenho muito para entregar. Deixa eu transformar o seu coração em um coração como o de Maria, em um coração generoso. Deixa eu transformar. E a gente sabe que o processo dói. Você vai ser provado. Mas será aprovado por Deus. Deus tem alegria em dar, irmãos. E essa mesma alegria tem que gerar as nossas motivações diárias. Ele recompensa e honra o fiel, porque a memória do generoso é lembrada e honrada, mas a memória dos avarentos é esquecida e ignorada. Quantos aqui, gente, teriam a coragem, sejam reais comigo, quantos aqui teriam coragem de colocar o nome do seu filho de Judas? O nome que a gente entrega aos nossos filhos precisa carregar um significado. Na nossa casa, quando decidimos ter filhos, cada filho carrega um nome que tem um significado. Letícia significa alegria. Esther significa luz que brilha. Mateus significa o presente de Deus. A memória do generoso é lembrada e honrada. Olha nós aqui honrando a história de Maria. Ela foi recompensada. Ela foi lembrada. O seu lar, quando diz lá, em João 12:3, Maria pegou um frasco e ao derramar, a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ou seja, o seu lar foi abençoado. E não apenas o seu lar, toda a cidade foi lembrada pelo seu ato de generosidade. Porque Deus diz lá em Marcos 14:9,
Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Deus que assegura a nossa recompensa quando decidimos sermos generosos. Ele que assegura. Porque a gente nunca sabe, irmãos, qual o propósito por trás de uma generosidade nossa, de um presente nosso. Mas se Deus colocar no seu coração, e que às vezes aos olhos daquele que não entendeu o princípio vai falar, nossa, que extravagante. Mas você permanecer firme, obediente, Deus vai te recompensar. Ele vai te abençoar e abençoar todos que estão ao seu redor. Quando você decide ser fiel nos dízimos e as ofertas, você está abençoando o reino. Você está abençoando a vida das famílias pastorais aqui. Você está abençoando a vida de pessoas, essa escola. É expandido como a fragrância do perfume. Todos são abençoados. Porque, indo um pouco além de um parente ressuscitado, seu irmão Lázaro, todos nós que aqui estamos fomos ressuscitados por Jesus. Nós temos muitos motivos para quebrar nardo puro aos pés de Jesus, porque Ele nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e Ele nos trouxe vida, e vida em abundância. Mas Maria, como eu falei, ela não queria ser recompensada, ela não estava ali para ser aplaudida, mas Deus viu a sua motivação, a atitude do seu coração. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não recompensa a quantidade, mas recompensa a atitude do seu coração. Guarde isso para sempre no seu coração. Deus vai te recompensar. Porque Ele decidiu te recompensar. É da natureza dele recompensar aqueles que o buscam. Olha o que lemos em Hebreus. Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus não vai recompensar aqueles que têm buscado de outras formas, irmãos. Ele vai recompensar aqueles que o buscam de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, por completo. Porque quem não honra a generosidade vai premiar o egoísmo. Chegou a hora da gente premiar quem realmente entendeu o princípio. E Deus quer hoje, nessa manhã, premiar você. Ele quer recompensar você. Você que tem sido generoso. E tem sido generoso de uma maneira extravagante. E eu quero concluir aqui, dizendo para você, se aproprie desses princípios, irmãos. Escreva num lugar onde você não esqueça. Saiba que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Saiba que a real generosidade ela deve ser extravagante. E saiba que existe recompensa na generosidade. Lembra que eu falei para vocês que eu entreguei em primeiro a Deus?
E Deus falou para mim: você está deixando o bom para entrar no melhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Quando você tiver essa atitude de uma generosidade extravagante, Deus vai te conduzir do bom para o melhor. Amém? Amém. Nós deixamos o bom, Pai, para vivermos o melhor do Senhor. E eu quero te desafiar nessa manhã, se colocar de pé. Quero te desafiar hoje a orar para o Pai, para que Ele te aprove e Ele te torne um coração confiável, que transforme o coração egoísta em um coração generoso, um coração como o de Maria, porque Ele diz em Mateus 25, 25, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha e participe da alegria do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor entregou para nós nessa manhã. Nós queremos, Pai, viver todos os princípios para honrar ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, exalar o bom perfume da generosidade extravagante, Pai. Porque tudo tem um propósito e nós estamos aqui como comunidade de fé para cumprir os teus propósitos, para alinhar o nosso coração com o teu. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração egoísta em um coração generoso, um coração grato, um coração, Pai, que faz a diferença, que dá o melhor e que dá mais, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor está nos tirando do bom para irmos para o melhor. Nós nos posicionamos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor está endireitando o nosso caminho para sermos usados para o seu reino, para o teu reino, para a tua noiva, de maneiras milagrosas e extravagantes. Eu os abençoo nessa manhã, Senhor. Abençoe cada família, aquele que está conectado. Abençoe este lar, Senhor. E dê a cada um deles a alegria e o privilégio de semear em primeiro lugar no teu reino, porque nós sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Você consegue responder a pergunta que eu te fiz no início? Você é generoso? Que Deus abençoe a sua vida.